Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, vamos começar. Eu vou falar pouco hoje, eu vou deixar maior espaço aqui para o Elson. Eu vou até falar um pouco aqui, depois eu vou pedir licença e vou sair, mas acho que o interesse maior hoje é no macro, nas tarifas, enfim, acho que o Elson hoje tem bastante coisa para falar. Vou falar um pouco da performance nossa, né, no mês passado. A gente subiu 5,8, 5,7%. A gente tem uma boa performance. O que mais andou na nossa carteira foram as commodities, principalmente JBS, que era um case aí que a gente já carregava há bastante tempo e saiu finalmente a história ali da listagem nos Estados Unidos. Brava também andou bem, depois a gente está inclusive zerando. JBS a gente já zerou também. A carteira de utilities andou bem, tá? Contribuiu com 1,7 ponto percentual. Locadoras também foram bem, 1,1 ponto. Os bancos com 1 ponto percentual. E a posição que ele tem em small com 0,9 ponto percentual. O câmbio também ajudou, né? Lembrando que a gente tem posição lá fora, pequena agora, mas a gente estava até sobre-hedgeado, né? Over-hedgeado, e isso aí também ajudou a gente aqui, separando, né? Claro que tem uma perda nos ativos lá fora que a gente carregou, né? Em dólar, mas se a gente isolar só o câmbio, deu 0,9 ponto na cota. E se a gente olhar as coisas que a gente tem lá fora, deu uma perda de 0,9. Então, isso aqui meio que netou e que, de alguma maneira, foi interessante, dado que o mercado lá caiu bem. Então, a gente conseguiu offsetar com a posição short no câmbio um pouco maior, que a gente também já está zerando. Incorporadoras também foi um outro destaque, com 0,8 ponto percentual. E do lado das perdas teve pouca coisa, né? Acho que o que sobressai um pouco mais foi a posição in natura, era uma posição pequena que a gente tinha, resolvendo manter, caiu 30% num dia. Eu, assim, sinceramente, acho que não fez muito sentido isso aí. Eu acho que o resultado dela não foi tão desastroso quanto os 30% que ela caiu. Então, a gente até saiu e voltou, né? Enfim, mas a gente resolveu ter a posição in natura, porque a gente acha que ela está fora de preço, né? Para a empresa que é hoje. É, eu já falei, então, aqui um pouco de atribuição. Deixa eu falar como é que está a nossa posição, e aí eu já vou passar para o Elson aqui também. É, a exposição em commodities foi reduzida, tá? Pelo que a gente tinha antes, né? A gente tem hoje 14%. A posição que a gente aumentou de 20 para 24, que hoje é a maior do fundo, foi a posição em utilities. E aqui a gente deu algumas mexidas aí, né? Eletrobras, que é uma posição muito grande, passou a ser uma posição um pouco menor, já veio o evento que a gente esperava, que era a assinatura do acordo com o governo, né? A assinatura não foi feita ainda, mas ela já tem o compromisso, já está praticamente feito. Mas acho que tem algum fluxo extra aí quando vier isso aí. Índices globais, a gente diminuiu de 11 para 5 do fundo. Como eu tinha dito, é uma redução importante aqui. A gente acha que assim, o cenário ficou um pouco pior lá, né? E eu estou falando aqui com a cabeça de sem que a gente soubesse do que aconteceu ontem, né? Piorou mais ainda. Então, a gente provavelmente vai ter que ver o que nós vamos fazer com essa posição de 5 ainda que tem na carteira. Posição de bancos praticamente estável, 17 do PL. Varejo com 10, uma posição que aumentou assim, bastante, né? Principalmente com a volta de Açaí para a carteira, que é uma posição que a gente teve lá no passado. Um dado período nós ganhamos, depois perdemos com ele, porque Açaí foi um dos cases que mais sentiu essa alta enorme da Selic, né? Então, hoje, assim, dado que a gente está próximo espera, né, que a gente esteja próximo do fim do ajuste, ela, acho que é um papel aí que começa a desalavancar bastante, então, assim, tem um ganho grande aí no equity para passar ainda, para acontecer. Incorporadoras, a gente
aumentou um pouco também de 6,3 para 9. A gente acha que tem uma resiliência grande no Minha Casa Minha Vida e no altíssima renda. Então, média renda é um pouco mais complicado, mas a gente está nesses dois segmentos aí, principalmente. Locadoras, a gente aumentou um pouco também para 7, de 5 para 7. Aqui também a gente acha que é, assim, outro que é muito sensível a juro e provavelmente continue performando. E depois tem coisas menores, concessionárias, aqui é uma posição em CCR que a gente resolveu fazer. A gente acha que CCR tem algumas coisas. Primeiro que é meio um bond-like, né, com uma duration longa. E segundo que tem o desinvestimento em aeroportos, que, na nossa opinião, é uma coisa importante para ela. Acho que vai fazer diferença. E por último, uma coisa que a gente tinha feito aí, que só vale comentar, porque a gente tem comentado nos calls que a gente faz com investidores, a gente, para proteger esse evento aí do Trump e das tarifas, a gente montou uma put de índice na carteira, que dava aí 40% de delta, tá, no final do mês, e a gente zerou hoje de manhã. Então, isso aí foi um trade, não foi um trade que muito ganhador, deu algum ganho para o fundo, mas assim, pensar que a gente protegeu o fundo e ainda ganhou algum dinheiro num evento desse tamanho, acho que foi excelente aí o trade que nós fizemos. Então saímos cedo e já colocamos alguma coisa aí no bolso também. Então, hoje a gente está com o fundo praticamente 100%, um pouco menos do que isso comprado. A exposição bruta total é por volta de 125%. Então, assim, o fundo está um pouco mais leve aí na bruta, ainda bem comprado. A gente acha que o cenário, para a gente aqui, ficou bom, né? O cenário, assim, a gente tirou um risco relevante da frente e agora acho que a gente tem as coisas domésticas, eu juro, para acompanhar, mas, assim, parece que essa carteira com assim, uma combinação de 25% de utilities, uns 15 em bancos, depois temos locadoras, várias coisas domésticas aí, alguma coisa em commodities. Parece uma posição assim, bem interessante para a gente navegar aqui. E aí nós vamos ver, né, ao longo do ano, vamos reduzir, vamos aumentar, enfim. Eu acho que aí a gente vai ver como é que a coisa evolui do que nós temos hoje. Só um ponto que eu acho que é importante, a gente não está tradando nada aqui na carteira de Tarcísio 26, tá? Isso aí deixa lá para frente. A visibilidade disso é muito baixa, a gente não vai montar posição para esperar um ano para ver o que o Bolsonaro acha, enfim, deixa o Bolsonaro pensar o que ele quiser lá, sei lá se vai preso ou não vai. Então, não dá para tradar isso, acho que a gente vai tradando conforme, né, como o preço vai mostrando quando a gente tem que ir. Posição que anda muito, a gente tem saído. Brava é uma posição interessante, está caindo hoje. A gente vendeu metade ontem, posição mega ganhador no fundo. É isso aí, a gente fez uma posição lá atrás, subiu muito e saiu. Então, vamos continuar tentando fazer isso aí no fundo e tentar agregar valor dessa maneira. Tarcísio, a gente vai fazer um dia, né? Tarcísio nós vamos fazer, vamos fazer. Mas não vai ser agora, né? Mas vamos fazer. Pessoal, é isso da minha parte. Eu vou pedir licença, porque o dia hoje não está dos mais tranquilos, tem que voltar lá para a mesa. Mas o Nelson está aqui, ele responde as perguntas aí que apareceram. Enfim, eu espero vocês aqui no mês que vem, tá bom? Obrigado aí. Até a próxima. Vamos lá. Vou sentar mais perto da luz aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Marcamos, foi coincidência isso, a gente não tinha pensado nisso, marcamos um call para um dia interessante, né? Falar um pouco de tarifa, né, evidentemente, falar um pouco do que a gente está enxergando para frente. Tem muito prato girando ainda, né? Tem umas coisas que estão. Parece que o desfecho é bem mais positivo para o Brasil, apesar de ser um choque muito negativo para a US. Mas tem
prato girando aqui, vou falar um pouco também dos riscos e aí faço o link com o que a gente tem na carteira, que o Marcelo descreveu bem aqui, tá? Bom, qual que é a história de tarifa? Pô, foi uma porrada quando a gente montava os cenários aqui e a gente montou essa estrutura de put para... No fundo, a gente gosta da história, a gente sabe que esse era um evento importante, foi para a gente poder ir comprado para o evento, a gente comprou, as vols tão baixas, né? A gente comprou um seguro. Por sorte, não precisamos usar o seguro no fundo, né? O mercado já abriu hoje, caiu um pouquinho, o índice já voltou a subir, mas a gente até ganhou um pouco de dinheiro com essa put, mas ela te permitiu a gente carregar uma carteira comprada, assim, alocar risco de um jeito que a gente gosta, porque a gente acha que tem um cenário bacana. Como é que é esse cenário, como é que isso conversa com tarifa? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em tarifa, você tem dois choques aqui acontecendo simultaneamente, né? De um lado, claro, você tem um choque negativo de oferta, então, para tudo aquilo que você está produzindo, o que você oferta lá, os preços são mais altos. Então, isso é claramente inflacionário, mas, além disso, você tem um choque negativo de demanda também, né? Então, tanto porque a renda disponível cai do lado do consumidor, quanto porque você bagunça as cadeias de suprimento e modifica muitas decisões de investimento, sobe incerteza, aumentam piores condições financeiras, tudo isso é um bocado baixista para a demanda. Eu acho que o mercado, no primeiro momento, isso vale até começo de janeiro, fez todo o trade do Trump achando que, olha, a questão inflacionária é mais alta, é mais relevante. A economia americana vinha crescendo numa toada muito boa no final do ano passado. O efeito sobre o dólar tenderia a ser positivo, né, de tarifas, uma junção, na verdade, de tarifas, com queda de imposto, menor regulação, etc. E, no fundo, acho que essa foi uma história que valeu até o final do ano passado, começo de janeiro. Isso daí explica, por exemplo, um bom pedaço do real aqui ter batido no 6,30. Claro que, sim, uma parte da história, né? Outra parte foram as bobagens fiscais que o governo fez, pacote da Haddad, etc. Mas era um ambiente hostil para emergentes, um ambiente em que você tem um choque mais inflacionário, você tem mais juros do ponto de vista da curva, e você tem um dólar mais pressionado. De meados de janeiro para cá, essa percepção mudou completamente. Acho que teve duas razões para isso. Os dados de atividade vieram um pouco mais fracos, devolvendo um pedaço da andada mais forte do final do ano passado lá para a US. E o segundo ponto, que acho que é mais importante, é que o Trump veio com uma playbook de tarifas, de policy diferente do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando alguma coisa mais forte com China, o resto sem muito barulho, e aí já vira a página, vamos falar das coisas boas, né? Da queda de regulação e queda de imposto. O Trump não fez nada disso. Regulação e imposto tá meio na pilha, mas tá lá. E no meio da pilha tem mais coisa que ele priorizou. A grande coisa na agenda econômica que ele priorizou é tarifa. E de uma forma completamente diferente. Ele não fez restrito à China, não fez olhando só para o geopolítico. Ele está, no fundo, perseguindo a grande agenda MAGA, que vou tentar fazer a reindustrialização dos Estados Unidos. Tá? Vai dar errado. Tem evidência empírica suficientemente grande nos últimos 100 anos para mostrar que esse negócio não dá certo. Inclusive, o Brasil é um belo laboratório disso, né? Toda a nossa década de 60, 70, 80, nosso modelo foi muito baseado nisso. Está muito errado. Mas, enfim, é populismo. Trump veio com uma agenda mais forte. E ontem, quando a gente discutiu cenários, a gente falava em alguma coisa, poxa, worst case, alguma coisa perto de 20%, por aí, de adicional de tarifa, ele veio com um pouco mais, né? No final, você vai ficar com alguma coisa perto de 23, 24 de, de tarifa média sobre importados.
esse nível de aumento de tarifa, claro, vai gerar inflação, e aí assim, os números variam, mas alguma coisa, parece que o Corp C vai ficar em alguma coisa entre perto de 2% para cima disso, né? Então, você estava rodando a 2,8, a gente vai ver esse Corp C rodando 4,5 com 5 no momento. E você vai fazer recessão, tá? Então, fazer de um jeito mais menos cirúrgico, menos apenas China, e espalhar isso pela economia, implica também que o choque negativo sobre a demanda é muito maior, tá? Então, a gente vai ver... essa é a conta mais difícil de se fazer, eu acho, porque eu tenho visto por aí alguma coisa perto de 2% de queda de PIB, entre 1,5% e 2%. Pode ser mais. Na absorção doméstica, talvez ainda mais. Então, a gente está falando de uma desaceleração muito importante, provavelmente uma recessão para os Estados Unidos. Tá? A economia americana vinha desacelerando, mas ainda num patamar muito alto, isso ajuda muito. O mercado de trabalho está num ponto muito bom, parece que não tem nada muito estrutural para acontecer de risco estrutural no mercado de crédito, então parece uma recessão organizada. Tá? Mas acho que é para isso que os preços estão indo. Então, uma dúvida que a gente tinha em relação à tarifa é, tá bom, se ele exagerar, o- a economia americana vai entrar em recessão, provavelmente, e a gente tem que olhar qual que é o efeito disso para os mercados. Um grande efeito, que é o que eu acho que a gente começou a ver, então, de janeiro para cá, e esse troço talvez acelere agora, mas eu acho que já é a história de janeiro, explica a boa performance, por exemplo, nossa ao longo do ano, março foi muito assim também, é que se a economia americana está entrando numa desaceleração maior e o risco passa a ser mais recessão do que inflação, o mercado começa a projetar mais quedas de juros e faz menos sentido você deixar o dinheiro trabalhar nos Estados Unidos, porque é onde a economia está desacelerando mais, e faz sentido, nesse ambiente de queda de juros, você distribuir mais esse dinheiro em outras geografias, tá? Então, é um pouco isso que a gente está acontecendo, é meio contrário do que o mercado esperava lá no primeiro trade Trump, que era um trade muito pró-dólar, virou. Agora é um trade anti-dólar, com dinheiro se espalhando um pouco mais. Pega isso, pega a DeepSeek, dúvidas em relação a AI, precificação, né, posição técnica, o grande trade do mercado, desde que o Fed começou a cortar juros, tem sido equities US. Você nesse ambiente que ainda é benigno de corte de juros, você começa a espalhar o dinheiro e vai para outros mercados de risco. A gente é assim, uma opção meio, talvez não seja o primeiro da lista. Teve Europa, teve momentos de Japão, teve China, que foi muito bem, mas a gente está lá, a gente é um dos mercados mais baratos. Então, assim, é uma história interessante para Brasil. Eu acho que esse é o meio pano de fundo que a gente está observando. Tem um ótimo aqui, e aí por isso que a gente precisava do RED, é que se o Trump exagera nas tarifas, a gente tem um problema. Se a economia americana entra numa recessão muito aguda, a gente passa a ter um problema porque, putz, as vols todas sobem, então o risco do mercado fica muito maior e o mercado vai se proteger. Então, o mercado vai correr para Treasury, eventualmente para ouro, vai correr para o Ien, para o franco suíço, mas não vai vir para emergentes, tá? Essa era uma dúvida que a gente tinha. Tá? Então, era o tamanho do choque e como é que seria o play-out desse choque nos mercados. Que o mercado está mostrando hoje, bom, é hoje, a gente tem que ver mais dias, mas que, de uma maneira muito consistente, é que o que está pesando mais é o efeito negativo de juros e sobre o dólar do que o aumento da percepção de risco. Se você olhar, por exemplo, o VIX, que deveria estar abrindo um bocado, né, até porque o S&P está caindo feito o país emergente, o VIX abriu de 22 para 26, 25. Então, teve uma abertura muito modesta. Quando eu olho para como é que a gente olha para
que os preços estão apontando, como é que a gente pensar a reação de policy, economia, eu estou vendo o DXY vindo para baixo, claro, mas assim, mais importante que isso, talvez, para quando a gente vai pensar em reação de policy, as break-evens no mercado americano estão super bem comportadas. Os break-evens de 2 anos estão abrindo 15 bips, de 15 a 20 bips. De novo, é um choque de 2 pontos no Corp C. Só que você alonga isso para 2 anos, ele se dilui. Quando você alonga isso para 5, 10 anos, as break-evens estão caindo. O que me diz que o mercado está entendendo isso como um choque transitório. Por que isso é importante, choque ser transitório, mesmo que ele seja intenso? Porque se o choque é transitório, o Fed vai começar gradativamente a olhar mais para a desaceleração da economia do que para os efeitos da inflação. Se não passa por expectativas, o efeito sobre a inflação é muito menor ao longo do tempo. Então, faz sentido que o Fed seja mais reativo à queda de demanda que ele vai ver também, tá? Então, essa reação das expectativas de mercado me deixa mais confortável com a ideia de que realmente, e é o que está aparecendo na curva, vai ter um pouco mais de corte de juros, ainda que a inflação seja mais alta. E, portanto, é um ambiente ainda de corte de juros, um ambiente positivo para risco, só que o risco não vai ser alocado mais em US, que é onde você está desacelerando, e vai ser alocado em outros lugares do mundo que você tem uma relação entre risco e retorno melhor. O Brasil acho que é um deles, tá? Então, por enquanto, parece uma história positiva que está preponderando o deslocamento para baixo na demanda americana, mas sem você fazer muitas rupturas de risco aqui, tá? Então, esse intermediário aqui, a gente é muito ganhador, tá? Por isso que a gente está zerando a put, tinha que zerar, não, a put curta, né? Faz sentido. E a gente está optando por ficar mais comprado e muito mais comprado em aqui e muito mais comprado em cases domésticos do que em exportadora, que depende de dólar ou mesmo em equities em equities US ou outra geografia. A gente gosta da história daqui. Aí eu vou falar rapidinho sobre o que a gente está achando daqui, depois a gente pode abrir para perguntas. Mas aqui, aí fazendo o link com a carteira, onde a gente acha que tem valor, distribuindo no tempo. É claro que o trade Tarcísio, se a gente virar essa página e o policy mudar lá na frente, a gente voltar a uma agenda reformista e tudo mais, assim, tem muito, muito papel aqui que está muito largado. A gente vai ver coisas mais do que dobrando de preço, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas como o Marcelo disse, isso é um trade está um pouco mais longe. Acho que a história da queda de popularidade do Lula e o Lula virar pato banco é uma história que faz um certo sentido, faz bastante sentido, na verdade. Mas, assim, enquanto o Lula, as últimas pesquisas estão mostrando, ele está estabilizando nesses níveis aí de 40 de aprovação. Tá? 40 de aprovação, na Quest, hoje saem os dados de manhã, né? Ontem saem os dados de aprovação, hoje saem os dados de intenção de voto. O Lula ainda é competitivo. Ele ganha de todo mundo no primeiro turno, no segundo turno, na Quest ele ainda ganha de todo mundo. Tá? Claro que é muito mais difícil se for com o Tarcísio, porque o Tarcísio é menos conhecido, então o fato dele ir muito menos rejeitado. Então, é uma eleição que, conforme o Tarcísio vai o Tarcísio, outros candidatos com perfil mais de centro, vão ficando mais conhecidos. Nesse nível de popularidade fica muito mais difícil para o Lula, mas ainda tem os candidatos do Bolsonaro, os claramente identificados com o Bolsonaro, seriam o Eduardo e a Michelle. Esses, apesar de receber boa parte da transferência de votos do Bolsonaro, eles têm um problema que eles recebem a rejeição também. Então, se o Lula ficar nesse patamar, o adversário importa muito. Eu acho que se for alguém diretamente ligado à família, nesse nível de rejeição, é uma eleição muito em aberto. Tá? Se por outro lado o Bolsonaro resolve apoiar o Tarcísio, aí o Tarcísio entra como favorito, mas a decisão é do Bolsonaro.
E essa é uma decisão que ele não vai tomar agora, não tem nenhum incentivo para ele tomar antes da definição da condenação dele. Tá? Por enquanto, para ele, o papel de sou o grande líder da direita e eles estão me tirando da eleição com esse julgamento, é super bom, só ganha capital político com isso. Então, eu acho que essa história só vira pós-julgamento, então estamos falando de uma história mais para o fim do ano. É difícil você embarcar nisso já, tá? Ainda mais quando se a popularidade realmente do Lula começar a estabilizar nesses níveis. Então, essa é uma história boa, mas eu acho que a gente gosta mais de falar sobre ela do que botar isso no portfólio. Tá? O que eu acho que faz sentido no curto prazo é essa história de, olha, os recursos ainda é uma história global positiva, apesar de todos esses sustos que o Trump está, esses choques grandes que o Trump está botando sobre a economia americana. Mas é uma história que é positiva porque ainda é de corte de juros, mas é uma história que está deixando de ser uma história US, está passando a ser uma história para outros lugares. E aí, no caso brasileiro, eu acho que o apelo que a gente tem, o alfa que a gente tem em relação aos demais mercados, além da precificação, claro, né? Olha, vamos olhar, juro real longo a 7,5, parte longa da curva flat perto dos 15. Os múltiplos aqui estão 2 desvios padrão ou mais abaixo do que os múltiplos históricos. Tudo isso me diz que, olha, assim, tem espaço para uma performance importante de Brasil. Mas mais do que isso, o que a gente tem visto, eu acho que aí tem muito a ver com a história global, você sai do câmbio de 6 e vai para o câmbio de 5,60, pode até ser menos agora nesse ambiente um pouco pior para a US, relativamente melhor para o resto do mundo, um pedaço grande do risco inflacionário diminui. Isso ajuda a você estabilizar expectativas de inflação, que é um processo que a gente já está vendo. Tá? Talvez não seja suficiente para trazer essas expectativas para baixo e fazer todo o processo de ancoragem, mas colabora muito em você estabilizar. E eu acho que se você estabiliza expectativas, traz o câmbio para baixo, ajuda um pouco na inflação de tradables, vindo para baixo na inflação corrente, você dá espaço para a política monetária fazer efeito sobre a demanda. Tá? A gente está começando a ver alguns sinais disso, esse negócio vai oscilar, claro, mas assim, no final do ano passado, agora comecinho desse ano, você percebe que varejo, serviços, principalmente serviços ligados à família, consumo no último tri do ano passado, indústria, alguns sinais de estabilidade no mercado de crédito, vão montando uma história de desaceleração da absorção doméstica. É isso que a gente precisa. Tá? No fundo, essa desaceleração tem que vir se prevalecendo para a gente consolidar uma história de desinflação aqui. Se isso vale, primeiro, o nível dessa parte mais longa da curva não é esse. Então, você tem que trazer isso um pouco mais para baixo. Se isso vale, a gente também sabe mais ou menos, temos muito mais convicção sobre até onde o BC pode vir. Se você fizesse essa pergunta para mim, sei lá, no começo do ano, eu ia falar, poxa, não sei se ele vai parar no 16, 15,5, 16, 17, tudo depende do que vai acontecer com o câmbio e expectativas. Se essas duas histórias estão melhor ancoradas, esse risco muito negativo para os mercados ficou menor. Então, a gente sabe que hoje é alguma coisa 15,25, é por aí que o BC deve parar. Então, é uma história que ele vai subir provavelmente até o final desse semestre. Estamos perto de você começar a fazer a virada de política monetária. Acho que a queda ainda tem tempo, mas você provavelmente para nesse semestre. Se isso vale, aí olha para a nossa carteira, o que a gente tem? A gente tem uma parte muito grande de utilities, home builders, algumas empresas que a gente gosta, que tem dívida, mas são empresas muito saudáveis, como Açaí, e locadoras. Toda essa história aqui, quando você
para de subir juros, você tem mais visibilidade de que, olha, a despesa financeira não vai subir desse ponto, e daqui para frente você vai começar a precificar é, cortes, ainda que seja lá para frente, mas se você parou de subir naturalmente, os prêmios vão ficar mais negativos lá para frente, tudo isso anda. É isso que a gente quer pegar. Então, sim, setor elétrico, vários cases com TIR real de 14%. Conversa com essa história de desinflação. Várias empresas que têm um negócio rentável, então toda a parte operacional está muito rentável, saudável, mas ela está pagando uma despesa financeira muito grande. Quando você quer para isso, você tem que fazer uma reprecificação de múltiplo também. Então, é para isso que a gente está olhando. Tá? Esse é o horizonte de você pensar 1, 2 trimestres. E se a gente tiver com a história correta lá fora, é, eu acho que esse cenário vai se materializando, o mercado lá fora, mesmo os fluxos, vão vindo buscar essas histórias. O cenário de sonho vai ser se a gente conseguir encaixar isso no trade Tarcísio. Mas o trade Tarcísio é uma coisa para o fim do ano, né? Então, acho que é bacana de falar, mas é difícil você botar em preço, tá? Então, por enquanto, ainda que a gente tenha dúvidas sobre se o price action de tarifas vai se manter dessa forma, as coisas estão muito voláteis e a gente tem que olhar para os níveis de vol do mercado, se isso estabiliza e começa a voltar, que vai me dizer que o mercado continua comprador de risco. E temos que olhar se essas expectativas mais longas de inflação continuam muito bem ancoradas lá fora. Se essas duas coisas vierem, o cenário de fluxos é muito positivo. E aí a nossa história continua positiva, continua valendo. É isso, pessoal. Falei aqui um monte, mas acho que tem umas perguntas, né? A gente podia ir para elas. Bora. Elson, você pensa que o mercado de equities já precificou até o momento apenas a primeira rodada de tarifas da Casa Branca ou também as reações globais de contra-tarifas que são quase garantidas? Boa pergunta. Eu acho que esse é um dos vetores de risco que a gente tem pela frente. É claro que, sim, quando o Trump dá uma porrada dessa, o mercado também assume que alguma retaliação vai ter. Tem uma coisa que me deixa menos negativo com essa história, talvez seja que quando você está fazendo do ponto de vista de reciprocidade, a tarifa não tem que ser necessariamente permanente. É diferente quando você está usando a tarifa para uma política industrial. Eu quero reindustrializar, sei lá, no setor siderúrgico americano. Aqui você tem que botar a tarifa permanente para as empresas voltarem a investir em siderurgia lá. Tá? Vai dar errado, a gente sabe disso. É uma vocação ineficiente. Mas o sentido é que o objetivo desse tipo de política é que a tarifa seja permanente. Quando você faz por reciprocidade, é mais falar, olha, esses países me colocam barreiras não tarifárias ou me tributam muito mais o produto que eu exporto do que o que eu importo deles, eu vou equalizar. Se os países... É um jeito de chamar para negociação. Então, se os países diminuírem essas barreiras ou diminuírem um pouco o diferencial tarifário, essa porrada que você está dando de tarifa pode ser menor. Então, sim, o fato de ter um pedaço da agenda ser por reciprocidade me deixa um pouco mais positivo, mas ele fez movimentos muito, muito fortes, assim, né? A Ásia é muito forte, acho difícil a China não retaliar em algum grau, acho também difícil a Europa não retaliar em algum grau. Então, a gente pode ter mais turbulência nessa história toda, tá? Tem um caveat que é bom para o Brasil, e aí acho que isso passa muito pelo câmbio. De um lado, claro, a gente tem esse risco de recessão global, olha as commodities hoje estão vindo muito para baixo. Então, isso atrapalha os cases de exportação de commodities, principalmente base metals e petróleo. Mas, de outro, a ação de policy da China, agora os chineses podem soltar a rodinha lá na política, porque veio muita coisa, já são, a alíquota média lá vai ficar perto de 62%. E para a economia chinesa não entrar em recessão ou não desacelerar demais, entregar esses 4,5 que eles estão prometendo, eles vão ter que
soltar muito mais o policy, tanto em housing quanto em consumo. Tá? Então, a gente vai ver coisas boas de reação de policy da China, provavelmente que é, sim, claramente uma das agendas que estavam faltando para se melhorar um pouco o cenário. Se a China fizer uma reação de policy boa, eu acho que para o BRL nosso aqui você tem mais um argumento favorável. Então, nem toda contra-reação é negativa. Fora que se a China impuser retaliações tarifárias maiores, vai pôr nas commodities, né? Então, e nas agrícolas. E aqui a gente disputa com os Estados Unidos. Então, é, provavelmente a gente vai ter preços de exportação melhores nas nossas commodities agrícolas, o que também já acaba ajudando marginalmente o real. Beleza, vamos para a próxima. Bom dia a todos. Acredita que é uma estratégia proposital de promover uma recessão nos Estados Unidos e melhorar as condições de refinanciamento da dívida, arrecadar para reduzir tributos? Olha, eu acho que tem tá meio no playbook deles lá, vou fazer uma porrada. Esse negócio vai dar perto de 600 bi ano, um pouco mais. Claro que ao longo do tempo a quantidade importada vai diminuir também, né? Mas assim tem uma elasticidade, mas no primeiro momento é grande, falando de 10 anos em 6 trilhões de dólares. Isso ajuda, por exemplo, a financiar os tax cuts que o Trump quer fazer, tá? Acho que isso é mais ou menos o que eles têm na cabeça. O duro que se for isso é menos negocial. Então, as tarifas vão ter que ficar por um tempo maior. Então, de um lado, você talvez tenha um pouco mais de impulso por redução de tributos, mas de outro, você tem um impacto sobre a demanda mais permanente. Então, é difícil dizer se for isso, né? Também a gente ainda não tem um bom roadmap disso. Se essa história tem um desfecho positivo. Eu acho que a gente tem que primeiro entender essas coisas um pouco ao longo do tempo. Então, pode ser que isso vire redução de tributos lá na frente, mas aí estamos falando uma agenda para o segundo semestre, final desse ano. Antes disso, a economia entra em recessão. Tá? E acho que é meio isso que a gente tá olhando, tanto como risco, se for uma recessão muito exagerada, não parece ser o caso por enquanto, quanto como oportunidade, que se for uma recessão moderada, com juros caindo mais e o DXY perdendo valor, pô, o dinheiro está vindo para emergência. Então, pode ser uma oportunidade boa também. Por enquanto, eu acho que o argumento de oportunidade faz mais sentido. Vamos para o próximo. No caso de Brasil, os programas lançados pelo governo federal não revertem ou reduzem essa desaceleração da atividade doméstica e prejudicaria o panorama da trajetória da Selic? Pô, ótima pergunta. Também é um dos riscos. Acho que tá todo mundo olhando e com razão o consignado privado. Acho que isso tem um efeito importante, vai ser um choque positivo de renda disponível, né? O cara vai trocar dívida boa. Então, a gente talvez venha um efeito disso. Isso, no primeiro momento, também pode ajudar um pouco nessa coisa da popularidade do Lula. Concordo. Mas eu acho que você tem, sim, estão num nível de juro real um bocado elevado, tá? A minha impressão é, se você vai trazendo esse câmbio para alguma coisa mais perto de 5,60, como está agora, e ele fica mais estável, ainda que você tenha, acho que o grande choque de curto prazo é o consignado privado. Mesmo com consignado privado, e você tem alguma pressão de demanda, etc., eu acho que o argumento do juro real é muito grande. Falando em níveis de juro real, não sou só eu que estou falando, o próprio Banco Central escreve isso em todas as comunicações dele, já é um bocado restritivo. Tá? Mas você tem razão. Sim, o incentivo do governo é tentar compensar essa desaceleração com expansão fiscal. Eu acho que a gente vai ver isso talvez mais fortemente a partir do fim do ano, começo do ano que vem.
E aí é um pouco de saber se o trade aí lá na frente, Tarcísio é forte o suficiente, quer dizer, isso quem vai dizer, o nível de popularidade que o Lula vai estar, mas assim, se ele é forte o suficiente para compensar uma deterioração do cenário que muito provavelmente você vai ter com a reação de policy do governo. Mas você tem toda a razão, esse é um risco para a gente estar observando o tempo inteiro. Eu só acho que, por enquanto, prevalece esse misto de história global. Acho que isso é muito importante, você tirar isso da frente, é, a compra de Brasil fica muito prejudicada, então esse é o fator mais determinante, eu acho. Com o fato de a economia estar começando a dar sinais de desaceleração aqui e ali, e expectativas estarem um pouco mais estabilizando, o câmbio bem comportado, num ambiente que tem muito prêmio na curva, tá? Então, acho que essa coisa da gente estar barato, ter prêmio, o cenário parece que para em pé, apesar desses riscos, com um cenário global muito positivo, é isso que a gente está apostando. Boa. Foram essas perguntas, pessoal. Apareceu mais uma aqui. Só agradecendo. Beleza, então, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida depois, só mandar para a gente que a gente responde. Um bom dia para todo mundo. Legal, pessoal. Obrigado pelas perguntas aí e até o mês que vem.